Voltamos. Estão me ouvindo? Oi? Tá. Sim? Ótimo. Sim. Obrigada. Valeu, obrigada. Deixa eu ver aqui. Acho que já tô. Já. Aproveitando a pergunta do Daniel, né, no finalzinho, aqui, ó, eu fui conferir, tá? Sim, já estava aqui, viu, Daniel? Tá na unidade 1, seção 3, na pré-aula. É esse vídeo, algas, plantas e fungos, tá bom? Então, fora da aula que vai ficar disponibilizada, né, porque eu tô gravando e vou colocar para vocês, esse vídeo, tá? Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que ele está disponível para vocês, tá? Aqui. Vamos ver se aparece aqui, tá? Esse vídeo. Vocês clicam e podem observar e acompanhá-lo inteiro, tá? Aproveito que eu entrei aqui, ó, para mostrar a vocês, que eu tinha falado anteriormente, tá? Até coloquei aqui também o link da aula, que é esse mesmo que vocês têm aí no WhatsApp, tá? Tem o cronograma e tem a distribuição de pontos na unidade 1, seção 1. Eu coloquei esses dois arquivos, como eu falei com vocês aqui, tá bom? E, como eu comentei anteriormente, coloquei os slides das aulas, conforme eles solicitam, aqui tudo separadinho, ponto 1, ponto 2. E aqui, ó, já que eu entrei, né, para mostrar a vocês. Quando vocês chegam na última sessão de cada unidade, aí aqui continua, que é o slide dela 1.3, mas chega aqui no final, ó, aprimorando o seu conhecimento. Aí eu coloquei aqui slides, criptógamas, toda a unidade 1. Então, se você clicar aqui, você tem acesso a esse arquivo, que é o que eu tô com ele aqui, tá? Que é ele completo, não é ele separadinho, não, tá? Porque às vezes pra quem gosta aí de arquivar, imprimir, enfim, eu acho que facilita muito a vida, tá bom? E da mesma forma que eu falei com vocês aqui, ó, a unidade 1 e unidade 2. Eu já até coloquei a unidade 3, mas é porque essas coisas ficarão disponibilizadas para vocês a partir, né, de período de tempo, né? Então, só para vocês verem que já estou construindo. Se eu não me engano, na disciplina de vocês, eu já coloquei tudo das unidades 1 e 2. Depois eu vejo se está faltando ainda alguma coisinha e completo, tá bom? E chamando a atenção, coloca aqui os artigos. Alguns artigos, às vezes, são até aqueles que são citados, sugeridos para vocês em relação ao nosso livro-texto, e outros que eu busquei para complementar as informações, tá bom? Então, vocês não deixam de depois de passear pelo AVA, de ver se está abrindo tudo bonitinho para vocês, de mesmo, né, para ter uma real noção da matéria. Eu acho que isso é a melhor maneira, tá bom? Bem, então aqui eu entrei para poder mostrar, e até porque eu fui conferir se eu realmente tinha colocado, e mostrar onde que tá? Bem,
agora, aproveitando, né? Deixa eu só fazer uma coisinha. Ô, senhor Gabriel, Gabriel, meu filho, tá, gente? É que ele tá ali numa conversa um pouquinho mais baixo, viu, meu filho? É, isso mesmo, um pouquinho mais baixo aí. É porque, lembram, vocês até me perguntavam, né? Eu lembro do Pedro Manso me perguntando, Gabriel, com jogos, as skins, as coisas, né? Aí ele tá ali jogando e tá esquecendo da vida. Esquecendo que a mãe começou a trabalhar à noite. Deixa eu pôr aqui, vou abrir para vocês um arquivo aqui pra gente conversar, tá bom? E iniciar literalmente, né? Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu só compartilhar aqui. Isso. Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver agora. Aparecendo? Sim. Tá? Então é o seguinte, gente. Eu aproveito, né, do que a gente finalizou na hora que a gente estava ali no nosso primeiro momento, com aquele vídeo, com aquelas ilustrações. Ele até chama atenção um pouco em relação a isso, né? A característica celular dos componentes que vamos estudar na nossa disciplina, tá bom? Quero chamar a atenção de vocês que na hora que a gente fala de criptógramos, né? Cripto significa alguma coisa que seja escondido, alguma coisa que esteja não muito evidente, né? Então é um conjunto de seres que venham, né, apresentar estruturas sexuais não muito evidentes, tá bom? Que é isso que nós vamos tratar aqui, na hora que a gente chama das criptógamas, são aquelas estruturas que não têm um aparelho reprodutor absolutamente muito evidente, tá? Então, o que nós vamos, necessário que a gente inicie nesse momento, foi até que eu já tinha comentado com vocês na hora que eu apresentei, né, o tópico de cada unidade, que é resgatar um pouco essa característica celular, tá bom? É pouco, é básico, mas que ele é importante, porque a gente vai construir isso ao longo da nossa disciplina. A gente vai falar de uma maneira específica, né? E ao mesmo tempo é importante recuperar isso e dar mais informações a respeito do que você já tem em relação às estruturas celulares vegetais, tá bom? Como nós vamos trabalhar com uma complexidade de seres vivos, né? E todos os seres vivos, obviamente, são providos de estruturas fundamentais que são as células. Por que a gente fala disso, né? Porque a partir do momento que a gente trabalha com as plantas, a gente trabalha com os fungos e com as algas, eles são seres vivos com particularidades, afinal de contas eles pertencem a grupos distintos, com algumas características em comum, né? Então tem suas semelhanças e tem suas diferenças. E o básico desse, né, é a formação, a estruturação a partir das células, que é o que caracteriza todo ser vivo. A partir daí, daquilo que a gente já tem em termos de construção, seres unicelulares, pluricelulares, vocês viram que até isso foi citado ali no vídeo, né, que eu utilizei como essa abertura, essa pequena introdução para a nossa disciplina. Então, eu quero que vocês percebam que isso, embora pareça, não, mas falar sobre isso, né, tá falando de célula porque é Luciene. Não, não é. Isso é fundamental, né? Nesse entendimento, deixa eu ver aqui que tem alguém que está. Então, o que é importante, né? Uma célula vegetal, o que ela se baseia? Ela baseia-se classicamente em parede celular, né? Lembram? Né? A gente sempre cita isso inicialmente e deixa ele de lado. Tem a parede celular e o que a gente chama de protoplasto. Esse protoplasto, né? Protoplasto é toda a parte viva da célula. Ele é compreendido pelo quê? Pela membrana plasmática, nossa velha membrana plasmática,
que a gente fala em tantos outros momentos, né? Então, tem a membrana plasmática, deixa eu pegar aqui, é esse que tem um pointer bonitinho, não é? Deixa eu pegar aqui, eu tô esquecendo. Professora. Oi, pode falar, Daniel? Ah, tá. É que a imagem tinha congelado para mim, mas parece que tá voltando. Ok? Aí é porque eu cliquei ali, ó. Não, aqui eu vou pegar o pointer, só um minutinho. Eu acho que não tava apontadora laser, é isso que eu quero. Vou até voltar aqui. Aqui, tá? Ok? Tá, Daniel? Ok. Olha só. Então, olha só, ela é compreendida pela parede celular, que é uma estrutura que, inclusive, a gente vai falar adiante, né? Da rigidez, da sustentabilidade, a célula vegetal, e uma parte do protoplasto, que é aquilo que a gente considera a parte viva celular, que é compreendido pelo citoplasma, nosso velho conhecido, uma linguagem da qual a gente já ouviu isso muitas outras vezes, né, no outro contexto. Tem a estrutura do núcleo, né, e as organelas celulares. Exceto que a gente fala, o vacúolo, ele não é considerado fazer parte dessa estrutura de protoplasto, não, tá? Então seria membrana, ambiente citoplasmático, incluindo, obviamente, suas organelas citoplasmáticas e o núcleo. Bem, e isso, né, é uma característica importante, porque se a gente recordar, quando a gente estuda uma célula eucariota, como essa, né, nós observamos células eucariotas animais e vegetais. E o que distingue a animal da vegetal é justamente que a célula vegetal apresenta parede celular. Então, eu estou até focalizando isso para vocês recordarem uma fala, porque eu sempre, quando apresento célula, né, para vocês, ali no iniciozinho do curso, quando a gente tem a oportunidade, eu sempre falo dessa, é uma distinção clássica, né? Então, agora nós vamos nos ater a essas características mais particulares dessa célula vegetal, que é toda essa introdução que a gente precisa, né? Que faz com que ela, afinal de contas, nós vimos, eles vão ser constituídos por células uni ou pluricelulares, né? E isso é fundamental, porque dá a formação, né, das composições dos espécimes que nós vamos trabalhar. Bom? E é importante, né, que toda essa constituição, onde a gente fala da estrutura, né, por exemplo, membrana plasmática, ela vem muito controlar, né, o meio interno da célula do meio externo. Afinal de contas, toda estrutura celular, ela tem contato com o meio externo. E essa membrana, ela ajuda na individualização e ajuda, logicamente, a controlar a passagem de elementos, quer seja para dentro ou para fora da célula, né? Essa imagem é uma imagem que a gente acho que também já teve oportunidade de ver. Não sei se vocês tiveram essa prática comigo, a prática da elódia, que é uma plantinha aquática, que a gente coloca sob microscópio e a gente tem a oportunidade de ver imagens como essa. Inclusive, imagem que foi até tratada e colocada naquele vídeo que eu apresentei a vocês, né? Onde as estruturas de cloroplasto, que são essas estruturas que vocês estão vendo aqui em verde, elas estavam se movimentando. Então, a gente é uma prática que a gente gosta de fazer com os alunos na época lá da CMC, né, na introdução da estrutura celular, quando a gente apresenta a célula, a membrana plasmática, porque dá bem para a gente ver esse material, né? Inclusive a passagem de material de um lado para o outro. Né? Então, aqui nessa imagem, olhem só que bonita. É porque fica uma imagem nítida, bonita, né? Onde vocês podem perceber aqui a estrutura, o contorno da parede da membrana plasmática, perdão, e logicamente ela delimita a estrutura celular, né? A gente consegue verificar que aqui, ó, eu tenho a composição de uma célula, aqui eu tenho uma segunda e assim sucessivamente. Então, ela ajuda a limitar e a controlar o que entra e o que sai da célula.
É algo assim padrão do qual a gente já teve a oportunidade de falar em outras situações, porque isso, independente da célula ser animal ou vegetal, a função dessa estrutura celular é a mesma, né? E, logicamente, quando a gente fala desse acréscimo à célula vegetal, que é a presença da parede celular, ela dá algo a mais, né? Ela confere uma proteção a mais. Não é só não menosprezando a presença da membrana plasmática, mas conferindo algo mais rígido, algo mais protetivo, né? Que é a parede celular. Que ela é literalmente característica dessas células vegetais, né? É constituída principalmente, a gente vai ver mais adiante, por celulose, tá? E o que a gente tem aqui, né, estruturas, situações que vão ser também diferenciadas, juntamente, logicamente, com essa membrana, com essa parede celular, nós também teremos, por exemplo, os vacúolos, né, que isso até já chamei a atenção aqui nessa imagem, que sempre aparece bem gigante, bem chamativo a célula vegetal, né, que são os vacúolos e os plastídeos. Então, parede celular, plastídeo e vacúolo são estruturas que são típicas de células vegetais. Os plastídeos, nós também vamos ver mais adiante, são aquelas estruturas que conferem característica de fotossíntese e de armazenamento. Né? Lembram que até no vídeo citou que existem células vegetais que têm armazenamento, por exemplo, de amido, né? Tem, logicamente, as células vegetais são responsáveis por fotossíntese. Então, os plastídeos são esses locais onde eles vão participar tanto do processo de armazenamento de conteúdo, né, importante, de armazenamento de energia para a célula, como também local onde nós teremos a ocorrência da fotossíntese. Bom? Então, coisas que nós vamos ver adiante, mas só para vocês entenderem, assim, para a gente perceber. Até mesmo porque se diferencia, né, na hora que a gente fala da imagem propriamente dita, do desenho da célula vegetal em si, acho que fica fácil para o aluno, né? Logo, é chamativo a presença da parede, é chamativo a presença do vacúolo e principalmente as estruturas dos cloroplastos, né? Como exemplo de plastídeo, tá bom? Então, fora daquilo que a gente já tem um costume de mencionar, de enxergar de uma célula eucariota animal, nós temos esse acréscimo que é particular da célula vegetal. Né? Que é tão importante. Né? E aqui colocando justamente isso para vocês entenderem nesse desenho. Olha, o que eu tenho aqui embaixo, lembra aquela bicamada lipídica, que é a composição da membrana, né? Lembram? Composição da membrana, que é essa estruturazinha que está aqui. Agora, isso aqui acima, olhem, é parede celular. Então, eu acho até que pela própria imagem, dá para vocês essa dimensão, né, do quanto que a parede celular ela é protetora, porque ela é espessa, né? Ela é realmente, olha, percebam, até aqui, ó, vamos aproveitar o que o autor do desenho colocou aqui pra gente, enquanto a membrana plasmática, né, no contexto de largura, né, é relativamente delicado, olha, a parede celular, tá? E isso, obviamente, fora a sua porção, que é a lamela média, tá bom? Então, aqui toda essa constituição, como que ela confere uma proteção a mais, né? E isso é importante, mas por que a célula vegetal precisa de tanta proteção? Tem, logicamente, a ver, né, com o meio externo, para que ela, logicamente, tenha uma proteção das suas estruturas celulares e não venha a perder e ter qualquer conferência, qualquer perda em relação ao ambiente, já que ela está totalmente exposta, né? Aqui uma outra que a gente chama atenção, e essa é menos perceptiva, porque aqui, ó,
chamei a atenção de vocês, principalmente no desenho, e olha que eu estou utilizando desenhos, né, bem ilustrativos, bem didáticos, a gente percebe aquilo que a célula vegetal tem e que eu não encontrava na célula animal, né? Mas existe uma característica que é mais presente na célula animal e não é observado na célula vegetal. Então, essa ausência, para o aluno, às vezes, passa mais despercebido, que é a ausência dos centríolos, as estruturas de centríolos, tá? Só para vocês lembrarem, as estruturas de centríolos são aquelas estruturas muito típicas utilizadas no processo de divisão celular, né? Onde a gente tem a presença dos centríolos, que eles vão para os polos, a presença da linha do fuso, né? Que se inclusive ali se alinham e vão se unir ao centrômero do cromossomo. Então, assim, eu estou falando dessa linguagem para ver se você se recorda um pouquinho lá de quando a gente estuda divisão celular, né? Então, os centríolos são essas estruturas que são importantes lá e que aqui, né, na maioria das células vegetais não venham apresentar esses centríolos, tá bom? Vão estar presentes apenas em algumas células flageladas de células vegetais, tá bom? Como eu falei com vocês, a parede celular, e aqui, né, em termos do desenho, confere essa estrutura externa mais rígida, mais presente, né? Aqui, até para vocês perceberem, eu vou pegar aqui um fininho para chamar a atenção. Olha, a membrana celular é essa daqui, ó. Tá vendo que eu tô contornando? Tá? A membrana plasmática ou membrana celular é essa daqui, tá? Mais fininha e mais interna, tá? A parede celular, por sua vez, é essa estrutura mais espessa e externa aqui, tá bom? Ela ajuda, logicamente, também, não só a delimitar, mas também a confere o contorno, o formato da célula, tá? Logicamente. Então, isso que é o característico que a gente coloca aqui, né? Além de delimitar, ela também confere tamanho e forma da célula. Eu acho que isso, quando a gente pega na imagem, fica mais fácil, né? Eu sempre gosto de colocar aqui o texto para vocês irem acompanhando e terem material aí de referência para estudo, mas eu acho que as imagens, elas, quando a gente consegue identificar isso, a própria imagem nos confere esse conteúdo, né? E só recordando a vocês. Professor, Oi, pode falar? um minutinho. Protoplasto seria o mesmo que o citoplasma? Ou tem uma diferença aí? Sim, eu falei, mas por incrível, ô Daniel, eu ia enfatizar isso de novo, porque normalmente a gente não utiliza essa terminologia, né? Tão usual aqui nas células vegetais a gente utiliza mais. Protoplasma, o que que ele é, né? O que que ele corresponde? Ele corresponde à membrana plasmática mais citoplasma. Lembrando que citoplasma é todo aquele material gelificado, mais as organelas citoplasmáticas. E o núcleo, tá? Que, na verdade, a gente fala que protoplasto é a parte viva da célula. Então, membrana plasmática mais citoplasma mais núcleo. O que na verdade fica de fora? E esse Só para completar o raciocínio, o que fica de fora? Parede celular e vacúolo, tá? Pode falar, pode completar. E esse nome protoplasto é só para células vegetais? Sim, a gente utiliza em células vegetais. Ela é mais usual, ela utiliza essa linguagem. Tanto é que, porque, na verdade, se a gente observar, eu não tenho a exclusão lá na célula animal. Porque lá não existe parede e lá não existe vacúolo. Tá? Então é por isso que é uma terminologia que a gente emprega na célula vegetal. Ok?
Ok, obrigado. De nada. Mas alguém, alguma coisa, gente, por favor. É aquilo que eu falei com vocês, não precisam. Muito pelo contrário, tem dúvida, pergunta. Eu vou ficar feliz, tá? De vocês perguntarem, porque quer dizer que vocês estão do outro lado me ouvindo também. Tá bom? Enfim, mas é isso mesmo. Mas é importante porque porque existem alguns termos aqui que eu tenho certeza que é uma linguagem que é muito familiar, né? Que a gente utiliza muito em outros conteúdos dentro da biologia, a gente já emprega. Afinal de contas, célula. Mas, logicamente, tem uma linguagemzinha agora que começa a parecer complementar. Porque até então, pelo menos eu particularmente em relação a vocês, eu tratei com vocês mais a nível celular das células animais, né? Então, essa linguagem, às vezes que aparece, mas não só pela primeira vez, mas talvez menos usual para vocês, aí eu vou enfatizando, tá? Para vocês também familiarizarem. E, logicamente, aí a gente fala que essa parede celular, ela realmente confere aquela proteção e até mesmo a textura, né? Das estruturas vegetais, tá? Então, isso dela é fundamental. Tem, logicamente, que as células, né, vegetais, elas são muito relacionadas a essa parede, a essa proteção, a essa constituição, né? Até aqui, ó, na hora que a gente pega aqui para vocês, tem muito aqui material, inclusive de celulose, estruturas de proteoglicanos, né, que são estruturas proteicas também, constituindo essa parede, tá? Para dar essa rigidez. E tem a característica da celulose, né? Que é tão típica de células vegetais, né? E que conferem o maior grau de dificuldade em relação a nós, né, humanos, para degradar esse tipo de material. Né? Então, a parede celular, ela confere uma grande quantidade dessa celulose. E aqui, né, é importante que exista, associada a essa parede celular, que a gente realmente percebe a presença de enzimas, né, que sejam presentes. Lembrando a vocês que uma enzima é uma estrutura proteica, né? Mas que confere uma ação, né, catalisadora. Né? O que é a função catalisadora? Uma função que confere uma ação de acelerar processos químicos. Né? Então, existem uma quantidade diversificada de enzimas que estão presentes na parede da parede celular das células vegetais. Tá? Espera. Aqui, conferiu. Opa, acho que voltei de novo. Da mesma forma, ele deu aqui como se fosse uma instabilidade. Então, acho que agora retornou, né? E essas estruturas celulares, elas vão colaborar, afinal de contas, como ela confere uma proteção mais rígida à célula, essas enzimas vão colaborar no processo de transporte, absorção e secreção de substâncias, né, para as plantas, distribuição do material, né? Afinal de contas, muito, né, de alguns constituintes que vão ser produzidos pelas células precisarão, né, de, na verdade, serem transportadas para as células vizinhas, fazendo com que a estrutura seja uma unidade, né? Aqui eu cheguei a citar, mas só para vocês terem uma ideia, de fato a parede celular é uma proteção, não só uma proteção mecânica, uma proteção física, né? Por exemplo, eu coloco, vou dar um exemplo, quem anda de moto, o ideal é que ele utilize um blusão, um capacete, uma calça comprida grossa, por quê? É uma proteção mecânica. Caso, né, tenha alguma situação de queda, aquela roupagem não faz milagre, mas ela ajuda a proteger, né? Muito mais do que se eu tiver de uma camisetinha básica, se eu cair, eu logo facilmente eu vou me machucar.
Nesse sentido, né, a roupa ali mais espessa confere uma proteção um pouco melhor, um pouco maior. Aqui a parede celular também funciona assim, né? Tanto como a situação mecânica, estrutural, como também como uma defesa contra patógenos. Afinal de contas, não tem como a gente esquecer que as células vegetais, elas são passivas, né? De parasitas, de agentes, né? De vírus, de fungos, enfim, de uma imensidão, né? De agentes que possam ser danosos às células vegetais. Então, a parede, ela colabora com isso, tanto numa estrutura mecânica, como inclusive na presença, na produção de substâncias antimicrobianas, né, que venham proteger. Então não é só estrutural, porque ela é espessa, porque ela confere, né, logicamente uma proteção por isso, mas também porque ela acaba sendo protetora de substâncias. Afinal de contas, a gente está chamando até, né, a presença também, ela tem presença de enzimas, ela tem presença de substâncias antimicrobianas que são importantes, porque a partir do momento, né, que eventualmente tiver algum tipo de invasão, ela tem a capacidade, né, de, no mínimo, dificultar realmente a entrada e a permanência desses agentes, tá? Então, só para vocês perceberem que isso é importante. Por que ter, né? Por que uma célula vegetal precisa de uma parede celular? Afinal de contas, nada é absolutamente. Porque é mais bonitinho, é porque. Não. É porque confere algum ganho, né? Alguma particularidade. Bom? Logicamente, a gente tem que sempre tentar ir buscar dentro dessas referências, que é para a gente entender o porquê, né? O porquê dessas características, o porquê dessa diferenciação. Bom? E, logicamente, eu chamei a atenção de vocês da presença de proteoglicanos, a presença de celulose, não foi? Então, aqui, colocando para vocês, o principal componente é o polissacarídeo, né? A celulose, que é amplamente, né, presente. Não sei se você se recorda, né, quando a gente fala ali, apresenta para você sobre proteína, aí a gente fala que existem estruturas, né, que possam estar presentes, existem carboidratos, né, então aqui no caso um polissacarídeo, e ele poli de muitos, né, ele é complexo e ele é considerado o mais abundante na natureza, não é à toa, né, que é a celulose, que elas realmente, por sua complexidade, apresentam aí cadeias longas, tá bom? E, logicamente, confere toda essa característica da parede celular quanto à resistência, né? Afinal de contas, ela confere a estrutura vegetal, a célula vegetal, a sustentabilidade até do próprio formato, não foi? Então, por isso que ela é resistente à tração também. Então, isso é muito importante. Não é à toa que ela vai conferir tudo isso. Tem muito a ver com a característica até da própria constituição dessa parede. Olhem aqui, é bem didático, né? Bem separadinho, mas eu acho que isso para a gente é importante, porque é uma construção, né? E a gente está tentando construir com você justamente aquilo que a gente tinha ali no guardadinho, que foi citado, e que agora a gente está abrangendo com maior detalhe agora no âmbito vegetal. O que nós temos, né? Temos aqui a nossa célulazinha, conjunto celular, que forma literalmente as estruturas, né? Como aqui no caso das nossas plantas. Então, elas são ali constituídas por células vegetais e que, se eu pegar em detalhe, colocar um zoom aqui na parede celular, eu vou ver também, mais uma vez, né, nesse contexto esquemático, a constituição da parede, né?
com a abundância, como eu já tinha dito antes, das fibras de celulose, né? Com uma estrutura, aqui no caso é um carboidrato, um polissacarídeo complexo, né? Como eu falei com vocês também amplamente, é o mais abundante na natureza e que confere essa estruturação. É interessante que, inclusive, quando a gente tem a oportunidade de apresentar isso para vocês lá no início, né, em relação a essa constituição básica, a gente cita como exemplo, né, a função dele e essa estrutura, essa estruturação, tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, deixa eu pegar a caneta aqui, olhem, tá? Aqui, ó. Eu acho, se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Eu me recordo de dar CMC para a turma do Pedro. Pedro, Daniel, que é o quinto período hoje, né? Não fui eu que lecionei para você CMC? Sim. Não foi? Então, se E, vocês observarem, se alguém tiver slides aí da turma da Lu, do sexto período, eu não tenho certeza se fui eu, tá? Mas vocês podem, se tiver aí material meu, né, guardado de slides, vocês podem ver lá. Quando a gente dá isso para vocês lá na CMC, inclusive a gente tem uma estrutura, não as mesmas imagens, né? Que até mesmo que eu gosto de mudar, até, mas assim, só para vocês entenderem dentro de um contexto, e é porque quando a gente apresenta pela primeira vez, a gente até chama a atenção. E essas aqui, ó, ele é um polissacarídeo, né? Poli de muitos, então só para vocês entenderem até o mesmo desenho. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, né? Mas na verdade ele é constituído por muito mais. Por isso que faz dele, né, um polissacarídeo, até para vocês entenderem o desenho, porque que está aqui representado dessa maneira. Tá bom? Eu acho que fica muito mais fácil. E é engraçado que nessas disciplinas, né, que eu vou lecionar nesse semestre para vocês, eu me enxerguei muitas vezes, montando a aula, como com uma vista de pensar em vocês amanhã, inclusive dentro de uma sala de aula, não como aluno, mas como profissional. Eu sei que vários de vocês, às vezes nem pensam em ser professor, mas é inquestionável que nós biólogos, né, igual eu sempre quis, acho que eu já até comentei isso para vocês, então é sempre uma vontade que era minha. Mas eu tenho colegas biólogos, inclusive da época, né, que formou comigo, e que às vezes não se imaginava, mas que depois entrou dentro de uma sala de aula. Então, também várias das disciplinas que eu montei aqui, que eu estava pensando, hoje também eu já imagino, e vocês também já estão caminhando ao longo do curso, já com uma vista mais, né? Eu acho que os negócios já enxergam. Sabe aquela luzinha? Que a gente, tem hora que a gente, no nosso curso, a gente enxerga uma luzinha e fala assim, gente, não falta tanto não, né? Daqui a pouco eu olho mais para trás, eu já caminhei mais do que eu tenho adiante. Então eu também tenho muitas dessas matérias que eu vou lecionar para vocês, eu me vejo e quero que vocês percebam isso. Às vezes a maneira, né, de falar, de mostrar e de às vezes facilitar, né, para o aluno às vezes fazer um link. Então percebam isso e é muito importante para vocês perceberem que às vezes a gente como professor, a gente dá uma disciplina e que às vezes o aluno tem a percepção de que ele, passando naquela disciplina, ele nunca mais vai ouvir falar sobre aquele assunto. E é um conjunto, né? Então por isso que eu também acho muito importante. Por mais que você ache que não, mas normalmente o aluno fala assim, nossa, mas eu acho que eu já ouvi isso antes. Então, na hora que você faz o link, na hora que você tenta buscar também aonde foi que ele viu isso antes, às vezes também ajuda as questões começarem a se encaixar. Não significa que necessariamente todo mundo lembra. A gente também sabe que não, né?
mas assim, na medida do possível e nessa construção, se a gente puder também observar isso e às vezes o aluno, né, ele entende até melhor a partir do momento que você consegue elencar, né, que ele já tenha percebido isso antes e que as coisas não são tão isoladas como a gente às vezes acha, né? Ai, que bom, passei nessa matéria, fiquei livre. Não é isso que a gente fala? Eu sei. A gente nunca fica livre, não. Aqui, a celulose, que é esse componente importante, esse polissacarídeo, né? Tão presente aqui, tão clássico, né? Afinal de contas, na celulose, células vegetais, nós ainda temos outros componentes estruturais importantes. Isso aqui eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a lignina, né? Esse termo também já posso vocês terem ouvido falar, mas como a parede celular, a gente está mais destrinchando isso agora, enfim, aí eu já não sei se vocês já se recordam em outra disciplina. Mas ela também é um componente, juntamente com a celulose, faz parte dessa composição da parede celular. E ela também é importante porque ela é muito depositada na parede de tecidos condutores, tá? E de sustentação. Como assim? Nós vamos ver, existem, quando a gente fala das plantas, existem os vasculares, né? Que vão ter xilema, floema, enfim, coisa que nós vamos estudar mais adiante, né? Não só nesse momento, mas lá para frente, que eles são vasos condutores. E é importante, essa lignina está muito presente na composição da parede desses vasos, justamente porque ele ajuda a impermeabilizar. E o que isso tem a ver? Olha, vou dar um exemplo simples, mas só para vocês imaginarem. Um cano desses de PVC que a gente tem em casa, ele precisa, porque ele é um ambiente condutor, né? A gente normalmente utiliza um cano para passagem de água, né? Ele precisa, na verdade, ser constituído de um material impermeabilizado. Por quê? Caso contrário, né? Aquele líquido que passa dentro dele, que tem como função ser conduzido por ele, ia ficar no meio do caminho, né? Porque ele ia acabar permitindo a passagem desse material. Então, nesses vasos condutores presentes em algumas plantas, ele precisa de ter uma impermeabilidade, porque a seiva, né, o material que vai ser conduzido ali, precisa realmente ser conduzido e que não haja, entre aspas, vazamentos durante o percurso. Essa lignina, ela ajuda a impermeabilizar, né? E com isso ele permite o fluxo numa única direção, o transporte dos nutrientes, né? Numa única direção. Bom, logicamente que isso vai fazer mais sentido lá na frente, mas como eu estou falando aqui para vocês da presença de um material, né, de um componente, eu acho importante a gente fazer esse link. Importante a gente falar, olha, ela tem essa função, né, e por que ela é importante, tá bom? Aqui, coloquei aqui para vocês em termos de imagem, né, até por isso que vocês vão ver que a gente vai trabalhar com isso mais a partir da segunda etapa, né? Isso é uma lâmina, isso aqui é um desenho esquemático, isso aqui é um corte histológico, onde a gente tem justamente aqui, ó, xilema, né? Esse ambiente que é um ambiente condutor. E o que nós observamos aqui, né? Justamente, reparem que ele está até em vermelho, ele se cora em vermelho pela safralina, que é um corante, justamente mostrando a presença desse componente lignina, tá bom? E está aqui presente nesses vasos condutores, tá? Um componente químico, que é a lignina, tá? E ela também tem uma outra atuação. Além de atuar nesse sentido, a gente também observa que elas também possam atuar como processo de defesa, tá?
Por quê? Ela ajuda como resposta, tá? Quando a célula vegetal é conferida a ela algum tipo de agressão, tá? Essa lignina também ela ajuda numa resposta, né? Frente a essa agressão celular, tá bom? Coisas que nós vamos ver mais em detalhes adiante, mas só para vocês perceberem que a gente está nesse momento apresentando algo que nós vamos aprofundar mais adiante, tá bom? Aqui só para não ter. Nossa, mas já? Ainda, né? Ainda presente nesse revestimento, nessa parede, nós temos a cutina e a suberina, tá? Que ele forma uma cera, tá? Formando uma matriz para cera, que é uma outra barreira. Reparem vocês que a parede celular ela tem vários componentes que ajuda, né? Que protege. Lembra eu falei esse termo? Parede celular confere uma proteção extra, né? De estrutura mecânica, formato da célula, todos esses componentes químicos, ajudando na defesa. E aqui, de uma maneira específica, cutina e suberina são substâncias que vão conferir aquela cera. Tenho certeza que vários de vocês já viram, né? Às vezes algumas folhas que elas têm um brilho, parece um lustre, né? Que na verdade é uma película, uma cera. E isso ajuda porque ajuda a evitar que essas partes, a gente fala das partes aéreas, justamente que são as partes expostas, né? Por exemplo, a folha, que ela venha perder água para o meio ambiente, tá? Então, isso daqui pra gente é importante. Deixa eu ver aqui, isso. Eu vou fazer o seguinte, tá aqui já, né, a gente caminhando pro nosso horário. Eu vou colocar esse slide como nosso pano de fundo, tá? Pra gente dar continuidade semana que vem. Eu quero muito descartar, tá? Quero muito conferir, pedir a vocês que, por favor, participem, tá? Hoje vocês ficaram, eu sei, já é do perfil de vocês ficarem caladinhos, mas me ajudem, vamos conversar, vamos tirar dúvida, trazem coisas, propostas, tá? Amanhã acho que a gente não se encontra não, né? Só se for uma questão mais pontual. Eu acho que a gente vai se encontrar, ou pelo menos com a grande maioria, eu acho que eu me encontro com vocês na quarta-feira com educação ambiental, né? Uma disciplina que eu também quero muito a construção com vocês, que eu acho que educação ambiental é uma coisa que a gente vai conversar muito, tá? Mas enfim, mas aí é uma conversa de quarta-feira, tá? Por favor, depois não deixem de me colocar, de me mandar ali para mim poder ir acompanhando no WhatsApp os grupos de vocês para os trabalhos de aula prática, tá? Daquelas atividades de prática. Não deixem para a última hora não, tá? Já podem começar a construção aí para o acompanhamento, para não ficar para a última hora. No mais, eu quero agradecer muito a vocês, focalizar mais uma vez um semestre abençoado, tá bom? Contem comigo e me ajudem também, eu também conto com vocês, tá? Para que os nossos encontros, as nossas noites sejam o mais leve possível e que vocês tenham o prazer de imaginar, não, hoje é a Luciene que tá aqui comigo, tá bom? E vamos fazer aí das nossas noites prazerosas. Uma boa noite para você, Daniel, para o Felipe, para o Gabriel, para a Ju, para a Karine, para a Lara, Letícia, Mariana, Pedro, Pedro Manso, né? O Pedro Dias, acho que caiu. Rafaela, Sara e Vitor. Um beijão bem grande. Estou com saudade de vocês. Saudade de ver o rostinho de vocês, viu? E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Tchau. Tchau. Que bom. Pra eu ouvir a voz. Fiquem com Deus, gente. Bom descanso. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Pedro. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus.